Pode vir com ele pra cá, assim. Vocês estão um pouco na frente. Acho que tá bom. Boa noite, gente, tudo bem? Eu sou a Priscila, vou começar aqui apresentando para vocês o que é um pouco da Sala de Roteiro Marginal, né, que é o nosso coletivo. A Sala de Roteiro, olha, só porque eu comecei, agora resolveu dar ruim. Agora foi. A Sala de Roteiro começou em 2021, né, um projeto em que a Fabi, que infelizmente por questões de saúde não conseguiu estar aqui com a gente hoje, reuniu todos esses profissionais que são de diversas áreas de atuação dentro do audiovisual, sobretudo roteiristas, né, para poder criar mesmo a nossa sala de roteiro, para poder contar nossas histórias, nossos projetos. Somos todos profissionais vindos de diversas áreas territoriais aí de São Paulo, Guarulhos, Osasco, Zona Sul, Zona Leste, enfim. Então, o propósito da Sala de Roteiro nasceu aí, né? E a gente teve o nosso primeiro encontro virtual, a gente começou... Eu adoro essa foto, é bem a energia caótica que a gente tem, assim. São assuntos sérios que a gente está sempre discutindo, mas com bastante bom humor, enfim. Essa é a nossa raiz, é a nossa alma como roteiristas, como escritores, né? Então a gente começou aí nessas reuniões online, ainda na época da pandemia, né? Que depois a gente conseguiu, acho que só no final de 2022, se eu não me engano, se reunir presencialmente, depois que já estava todo mundo vacinado aí. E ainda nessa questão de discutir nossas histórias, né, só depois que começou a sair os projetos que foram os projetos que a gente começou a abrir para o público, né? A primeira edição do Conte Seu Curta, que é uma proposta de mentoria aí para jovens roteiristas, começou no ano passado, no Festival Quinofórum, e esse ano a gente fez a nossa segunda edição, que é sempre muito legal, é sempre uma experiência ótima para todos nós fazer esse projeto. E tem outros projetos também que a gente tem intenção aí de levar para frente, sempre voltado para essa questão educacional de ensinar audiovisual, de capacitar jovens de periferia para o audiovisual. E agora, antes de passar a palavra para a gente começar apresentando os nossos projetos, eu vou pedir para cada um de nós aqui se apresentarmos brevemente. Eu sou a Priscila, como já falei, sou roteirista, produtora, assistente de direção e jornalista por formação. Ingressei no audiovisual em 2016 lá na ETEC Jornalista Roberto Marinho. Alguns de vocês aqui devem ser da ETEC, já devem ter sido, não sei. Mas eu sei que grande parte da galera que eu conheço no audiovisual já foi da ETEC, o que é muito bom, o que é ótimo. Eu adoro conhecer a galera da ETEC. E é isso. E boa noite. Sou Juliano Angelim. Nascido e crescido lá nas beiras lá da represa Zona Sul, Extremo Sul, Grajaú ali. Atualmente eu trabalho muito com montagem, documentário, fiz bastante cinema experimental também e faço fotografia, sou educador. Quando que eu comecei, né? Comecei com educomunicação na escola, né? Educom.rádio, comecei nos anos 2000, aí depois movimento punk, fanzine, banda, aí depois também reencontrei amigos dando oficina, aí fiz oficina com os amigos que faziam uma oficina de audiovisual, e aí já tinha comprado uma camerinha, e aí fui mergulhando de cabeça nesse universo do audiovisual, entre as outras artes também que eu sempre fiz, e aí depois fiz escola de cinema e vídeo. Depois de muito tempo eu resolvi voltar a estudar e fiz ETEC também. E hoje sou educador
em projetos no Grajaú e no Jardim Ibirapuera, lá próximo do Jardim São Luís, onde a gente tem uma escola de cinema lá. Gente, boa noite. Eu sou a Joyce Cury, e tô pensando aqui, né, o que eu vou falar, né, de como eu comecei. Bom, denunciei a idade, né, falar quanto tempo que tem experiência e tal, enfim. Mas acho que eu trabalho majoritariamente com fotografia, né, mas também transito por outras áreas, direção, eventualmente roteiro também. Agora com a sala de roteiro tenho exercitado mais a parte escrita. Minha formação também é em jornalismo, assim como a Pri, mas depois eu entrei no jornalismo pelo texto, né, e agora retornando um pouco com o texto, né, na sala de roteiro, mas depois fui descobrindo a fotografia. Fiz ETEC também, né, fiz audiovisual na ETEC, inclusive várias pessoas que estão aqui, inclusive a Pri, o Mauro que está fotografando, a Isa, todo mundo da ETEC, né, o Juliano também. E acho que sempre fiquei assim motivada a contar histórias, né? E aí eu acho que eu descobri que a imagem para mim seria a melhor forma de contar essas histórias. E aí comecei um pouco também lá em 2006, fiz um primeiro curso, lembrei agora, gente, fiz um primeiro curso de roteiro, né? Roteirização, teoria e prática. Era uma disciplina assim, tipo na Unicamp, fui fazer de ouvinte especial, nem lembro mais como que era, depois que eu tinha saído da faculdade. E aí a coisa do audiovisual não parou mais, né? Aí fiz um longa já logo de cara, 2012 mais ou menos, 2011, né? Fiz fotografia e tal. E aí fui só estudando mais, e aí hoje dou aula no Instituto Criar, né? Tem aqui inclusive 2 alunos, né? Muito obrigada pela presença, aliás, obrigada pela presença de todo mundo. Dou aula também na Escola Livre Cinema e Vídeo de Santo André, então assim, a gente tem várias conexões. E eu queria só dizer que a Fabi, né, infelizmente a Fabi não tá, né, porque ela tá, enfim, ela tá com uma questão de saúde, mas ela que acabou convidando, né, as pessoas e foi juntando essas pessoas de vários lugares, que acho que tem em comum uma coisa de serem pessoas dissidentes, né, de alguma forma, seja territorialmente, seja por questões de gênero, enfim, várias questões aí. Então acho que o que nos une é muito essa vontade de ir contra uma coisa meio hegemônica, né? E também essa coisa do roteiro, que acho que a Fabi que conta essa história, né? Que ela estava num evento, uma palestra, e aí ela percebeu o quanto era difícil adentrar para a questão do roteiro no audiovisual, quanto era elitista, né? E quanto que as pessoas não conseguiam furar essa bolha. Ela falou, vamos criar alguma coisa, vamos fazer alguma coisa com isso. E aí surgiu essa ideia. Falei um pouquinho a mais aqui, mas quem me conhece sabe que eu gosto de falar. Vou passar a palavra para a Isa. Oi, gente, boa noite. Obrigada pela presença de vocês aqui também. Meu nome é Isabela Lopes. Bom, assim como eles trouxeram, né, minha formação também veio em produção de áudio e vídeo pela ETEC Jornalista Roberto Marinho, onde eu conheci boa parte dos meus amigos, isso 10 anos atrás. Então são 10 anos aí de carreira no audiovisual, em que eu passei por diversas áreas e diversos formatos de audiovisual também, o que é importante, acho, falar, né? Todos nós, assim, temos essa formação de audiovisuais, né? Que passa pelo conteúdo, pela publicidade, pelo diferentes gêneros também. Atuei majoritariamente, né, em equipes de produção de conteúdo de série, obras seriadas no geral, né? E aí dei uma pausa na minha carreira dessas obras seriadas, de pegar projeto atrás de projeto para enveredar para uma área mais acadêmica. Então hoje eu sou mestranda no Programa de Imagem e Som da Universidade Federal de São Carlos, o PPGIS, onde a Joyce também fez mestrado, enfim. E lá eu pesquiso melodrama e a influência do melodrama dentro das narrativas que a gente conhece, que são as novelas, né? E como que se dá o que nós chamamos, né, na pesquisa de recepção, que seria o consumo disso. Então esse híbrido entre consumo e melodrama.
E aí vem também o meu viés direcionado para o roteiro marginal, né? Porque é mais nessa perspectiva de observar, né, as questões de como tirar mesmo um curta-metragem, um projeto do papel, tendo em consideração, né, pensando, né, curta-metragem como esse primeiro momento que a gente tira esse projeto do papel a partir também das outras áreas que influenciam esse primeiro trabalho de roteiro, né, pensando que nem sempre a gente tem todos os recursos para poder trabalhar um curta-metragem da maneira como nós gostaríamos com o roteiro ideal. Então, esse pensamento talvez um pouco mais técnico, mais voltado para a produção e o tirar do projeto do papel. E aí é nesse quesito que eu me encaixo, que eu acabei entrando, né, na perspectiva do roteiro marginal. Obrigada por vocês terem vindo. Olá, boa noite. Sou o Edson Spitaletti, venho lá da Zona Leste, extremo leste ali, tá em Paulista. Meu parceiro Sandro ali também, que conhecemos. A gente começou junto, né, Sandro? Não, fazendo oficinas culturais lá em 2005. Antigamente tinha um monte de oficina cultural de audiovisual, assim. Muitas delas pelo Quinofórum também, que era oferecida pelo Quinofórum, a gente fez. Eu acabei conhecendo ele lá. Depois parti para os ProUnis da vida aí, fiz faculdade de cinema também. E sempre fui muito engajado, assim, junto com artistas do bairro, mais enveredado para música. Então, sempre gostei de produzir muito videoclipe, assim, experimentando muita linguagem diferente, pegando câmera emprestada, pegando computador emprestado dos outros para editar também, assim. Então, mas é muito bom para que a gente vá evoluindo também como profissional. Trabalho com audiovisual já faz um tempo, assim, mais pro lado do áudio, né? Sempre no set trabalhando com áudio ou edição de vídeo também, mas muita coisa documental, vídeos institucionais, essas coisas, né, que, enfim, trabalhar para banco que paga nossas contas, a gente estava conversando ali fora. Na pandemia, eu consegui um editalzinho do Aldir Blanc lá, e aí consegui pagar um curso que eu sempre quis fazer, que era a pós-graduação do Senac, lá em roteiro, né, audiovisual, que é muito bom mesmo, e já emendei no mestrado também. Quando terminou, peguei uma bolsa lá e estou terminando agora, estou no mesmo rolê da Isa lá, mas estou estudando narrativas, padrões narrativos, né, de filmes originais Netflix, enfim, uma coisa muito específica. Estou muito feliz de estar aqui, nunca fiz esse tipo de coisa, participei de estar no palco falando de alguma coisa que eu fiz, então estou mega desconfortável, me desculpem, mas enfim, é isso. Se quiser conversar comigo direito, vamos ali, se tromba ali, toma uma cerveja e a gente troca ideia, mas aqui eu estou mega desconfortável, desculpa. Eu ia falar então, né? Então, vamos lá, né? Putz, sem tentar esticar muito o chiclete. Tipo, basicamente Grajaú, né? Aí, miliano lá, fazendo as coisas lá no Grajaú. Eu comprei uma camerinha e aí foi um momento que eu comecei a circular muito pelo Grajaú, 2006, 2007, 2008. E aí, pra todo lugar eu levava a câmera, né? Eu podia ter trago ela hoje, aquelas pequenininhas assim. E aí, beleza, eu gravei um acervo muito grande, depois o HD corrompeu, eu perdi tudo, mas até 2008, 2009. Mas aí quando eu entrei na escola de cinema, aí depois eu me formei em 2013, e aí eu fiquei assim, putz, eu podia pegar tudo aquilo que eu aprendi e compartilhar com as pessoas, né? E aí eu comecei a escrever projetos de oficinas, e aí eu consegui começar a dar oficinas no Centro Cultural Grajaú. 2016 foi a primeira turma. Nessa época também eu tinha um espaço que era da minha casa também, que já era uma casa aberta, que era a Casa Rizoma, e dava umas oficinas lá também. Mas do Centro Cultural Grajaú saiu uma turma, a gente produziu um videoclipe, e aí se consolidou um coletivo que fez muito trabalho até hoje, é bastante ativo lá no Grajaú, que é o Quebra-Mundo, é um coletivo de amigos meus. E a partir disso eu fui procurando sempre manter presença ali no Grajaú. E aí, com a chegada do... boa noite. Com a chegada da linguagem audiovisual no programa vocacional,
que é o maior programa de formação artística da América Latina, que está sofrendo um desmonte hoje. Com a chegada dessa linguagem em 2022, eu me inscrevi, passei, e aí consegui fazer um trabalho contínuo. Acho que quem está aqui hoje do vocacional, que tá João Vitor, né, o que fita, baita artista aí, aprendo muito com ele, e a gente se conheceu lá. E aí a gente produziu muita coisa lá, dentre algumas coisas foi esse documentário, que é uma boa pergunta, que ele também compila algumas coisas que a gente fez lá, de videopoesia, as artes de algumas pessoas também que fazem parte. Então, ele foi feito a partir de um experimento de linguagem de documentário. Eu escolhi trazer ele, eu tenho algumas coisas que eu fiz sozinho e tal, mas eu escolhi trazer ele porque ele traz muito ali, traz essa vibe coletiva, né? Que eu venho aprendendo muito com isso, que eu acho muito bonito, que eu acho que é uma das essências do que pode ser, do que eu acredito que é o cinema, que é esse cinema feito por muitas mãos, por muitas cabeças. E aí, nesse experimento, basicamente eu fiz assim, era para ser só um experimento, né? Então, cada pessoa vai pensar em 3 perguntas para falar sobre si mesma. Então, assim, para você falar sobre si mesmo, para você se apresentar, pense em 3 perguntas que você responderia. E aí, depois disso, essas perguntas foram feitas para outra pessoa, e não para ela mesma. E aí, nisso, cada pessoa perguntava as perguntas que elaborou, e formando dupla com outra pessoa respondia, e as outras pessoas circulavam entre as outras funções de som, de luz, de câmera. Então tinha entrevistador e pessoa entrevistada, enfim. E aí todo mundo fez tudo nesse documentário. E aí eu, como orientador, né, como artista orientador, fiquei nessa função de coordenar ali, de fazer com que de ajudar com que o trabalho tivesse uma coesão ali, também de ajudar a direcionar também, a partir das minhas experiências, mas sempre discutindo tudo muito coletivamente, né? Então a gente gravou lá no Centro Cultural Grajaú, na sala de cinema do Grajaú, que é a sala de cinema Sabotagem, e a gente usou ali as luzes que tinha ali, uma luzinha ali, um spotzinho que eu levei, e fizemos ali com a câmera que eu levei de casa também, com o equipamento que eu levei de casa, e fizemos esse documentário. E aí, na montagem, a gente foi incluindo outras coisas que tinha ali, algumas obras, alguns curtinhas que a gente fez também ao longo do ano. Isso foi em 2023. Eu acho que é isso aí. Acho que a próxima... O que é a próxima coisa? É o vídeo. Dá uma puladinha. Vamos mostrar o... Aí, isso. Volta um pouquinho, por favor, Pri. Tá, então aqui algumas fotinhas das oficinas lá, dos encontros, making off, né? Então, olha lá, Noah, Nick, Fase, João Vitor aqui, ó. E aí todo mundo circulava entre tudo ali. Então, é um filme, enfim, é um cinema, é uma arte que surge também a partir desse espaço de experimentação, né? A ideia é gerar um espaço onde a gente possa pensar, refletir, criar, experimentar, e aí tem uma coisa que é uma defasagem, né? Mas que a gente vai dando um jeito, que é equipamento, né? Tudo bem, a gente faz cinema com o que a gente tem, mas ter esse contato ali com o equipamento e tal, isso também possibilita muita coisa, né? Então a gente vai dando um jeito, dando um nó em pingo d'água, pegando equipamento emprestado para fazer as coisas acontecerem e o cinema acontecer na quebrada, né? Então a sala de cinema Sabotagem, ela se chama Sala de Cinema Sabotagem porque é uma homenagem, né, ao Sabotagem, que teve uma atuação, um bom tempo de vida ali no Grajaú, e na inauguração da sala de cinema a família dele estava lá. Então conheçam a sala de cinema Sabotagem no Centro Cultural Grajaú. Inclusive nessa sexta a gente tem uma exibição lá.
Mas enfim, aí depois nós trocamos mais ideia sobre isso. E aí, pode passar para a próxima, Pri, por favor? E aí aqui a gente tem... dá pra ver aqui. Aqui a gente tem não dá pra ver muito bem, mas assim, são roteiros de trechos que vocês vão ver ali no vídeo. Eu fiz um cortezinho ali, o vídeo tem 25 minutos, eu fiz um corte ali de 5 minutos pra gente ver hoje junto, tentando fazer uma síntese ali. E aí são trechos das videopoesias, né? Então a gente teve também um momento dessa vivência que a gente teve junto ali de quase um ano, em 2023, que foi o estudo do roteiro. E aí, para o estudo do roteiro, eu pensei, o roteiro, escrita, a ideia da palavra ao vídeo, né? Então, como que a gente pode fazer isso? E aí eu pensei, a poesia escrita, e cantada, e falada, enfim, ela dialoga muito com isso. Então, a gente fez um encontro ali de estudo de poesia, onde eu levei alguns livros, a gente leu os livros, a gente escolheu algumas poesias, compartilhou essas poesias selecionadas, e depois a gente pensou, vamos fazer um filme sobre isso. E aí eram 2 turmas, uma de tarde e uma de noite. Então aqui tem um roteiro da turma de tarde, a turma de noite, e cada uma saiu um vídeo diferente. Assim, foi um compilado de imagem e som, inspirado em algumas poesias de autores distintos, grande parte de autores da quebrada mesmo, coletâneas que foram lançadas no Grajaú, artistas que estavam lançando livros no Grajaú, padrilheiros e tal. E o outro foi, de fato, a fazer um vídeo sobre uma poesia que qualquer. Esse daqui, desse lado esquerdo, é da poesia do vídeo Tagarela, que é uma poesia do Luiz Orione, que é um poeta lá do Grajaú. Que essa poesia está no livro da Nova Idade, que ele estava lançando ali naquele ano. E aqui é do vídeo O que é Ser Humano, que foi feito, que é esse compilado. Então são 2 formas de videopoesia que estão dentro do documentário também. É isso, eu acho que a gente pode ver o vídeo agora, né? Caracas, essa é uma boa pergunta, cara. Quem sou eu? Cara, às vezes eu acho que é meio estranho. Eu me sinto meio, não é deslocada, mas que algumas pessoas assim da minha idade principalmente não vão entender, porque elas já estão em outros esquemas, gostam de outras coisas, e parece que eu ainda gosto das mesmas coisas que eu gostava de quando era criança. Na minha infância eu era muito limitado assim de tipo pensamento fechado. Eu fui criado para ter pensamento fechado, para ter um estilo de vida que era muito fechado. Então, e há pouco tempo, na verdade, há poucos anos eu descobri que o mundo era gigante, assim, de tipo, não ser preto e branco. Então, eu comecei a me envolver com a arte mais, né? Só quando eu fui conhecendo a arte que eu parei assim e percebi, caraca, eu já fazia isso desde quando era criança e não sabia que era arte, né? Porque é uma coisa que as pessoas não chegam e te mostram que é. Você que vai descobrindo, ainda não é algo tão bem visto pelas pessoas para que elas incentivem. Tenho várias inspirações de artistas tipo como o Gêmeos, Binho, a galera bem do grafite, que é o que me fez eu se tornar o que eu sou agora, que eu peguei um estilo muito focado mais na periferia, um pouco do grafite. Acho que até a noção de relacionamento com as pessoas muda muito depois que você entra nessa área, porque antes disso todo mundo parecia um pouco individualista, era muito aquela coisa de panelinha do tipo, você tem que gostar do que a gente gosta, tem que se encaixar no que a gente espera de você. Só que quando você entra no mundo da arte, você percebe que as pessoas pensam de um jeito coletivo, em todos os sentidos.
você tipo, é individual, mas ao mesmo tempo você não tá à deriva, você faz parte de alguma coisa. Então, por meio da arte que a gente vai construindo essa liberdade, vai experimentando essa liberdade e em contato com outras pessoas a gente vai construindo essa autonomia coletiva, né? E quando a gente produz arte, a gente olha para dentro e a gente investiga e a gente desconstrói alguns poderes que estão ali construídos, né? Quando penso na palavra normal, é um monte de pessoas que seguem uma linha que são de coisas que elas fazem, tipo... São pessoas iguais. Pessoas de uma maneira uniforme, que fazem as mesmas coisas, gostam das mesmas coisas. Hoje a minha perspectiva como professora é de construir, fazer da sala de aula um espaço que a gente construa múltiplos conhecimentos. Não eu transmitir, mas que a gente possa construir juntos ali, fazer da sala de aula um grande encontro onde todo mundo pode trazer o seu saber. Eu sempre quis estar no meio dos artistas, eu sempre quis fazer uma parada artística, eu sempre quis estar em contato com a arte, seja no desenho, seja na dança, seja, enfim, música, né, que eu tive contato muito cedo. Lá no interior eu sentia que o Estado ele não se preocupava com lazer, com cultura. Quando eu cheguei aqui, eu pensei que, nossa, cara, é uma oportunidade muito grande pra eu ir atrás do que eu quero, dos meus sonhos, e realmente eu acho que é. Eu queria entender mais a fundo como pode ser de fora, outros países, outras vivências, como as pessoas pensam. Eu queria descobrir cada coisa e também queria viver um pouco da arte, o que eu tô pensando muito, como viver de arte ou de teatro, audiovisual. Eu ainda tô me descobrindo eu sinto que cada dia eu tô me descobrindo. E uma coisa que o Michael Jackson disse, que eu acho que é muito importante na vida, é seja um cientista, disseque as coisas, tudo que você puder, disseque, aprenda mais, aprofunde. A realidade será como uma chuva de meteoros incomensurável caindo sobre a cabeça dos controladores da não-realidade. Espectador, você, independente do que você deseja, você não vive nela. Legal, né? E é isso. E aí a gente pegou um pouquinho, né? Tem aquelas animações, são do próprio Gustavo Fernando, aquele menino de boné que fala, né? Esse textinho aí do final também é um vídeo chama Observação, né? De JP Fase. Então o filme também é um espaço também de que cada um se expresse a partir do que sabe fazer, do que manja, do que gosta de fazer, né? Não sei o que mais falar. O que mais pra falar? É isso, acho que eu vou passar. Depois nós estamos com mais ideias sobre isso. Muito legal, né? É interessante que acho que todos os processos, né, são bem diferentes, né? Até a gente escolheu também esses filmes porque o processo de realização foi bem distinto, né, um do outro. A gente vai falar um pouquinho do Entre Janelas, né? Que é um filme que várias pessoas que estão aqui participaram direto ou indiretamente. Eu vou falar por que eu estou falando indiretamente. A Isa, né, que fez a produção e também foi assistente de direção. O Mauro, que fez a fotografia, dividiu a fotografia, né, comigo e com mais outras pessoas. A Pri, indiretamente, porque o filho dela é personagem do filme, um dos personagens, né, quando ele ainda tinha quantos anos? 4? 6? Tinha 6 anos. É um filme que a gente fez em 2016, no contexto do curso, né, no contexto da ETEC. Então foi uma demanda do curso. Então a ETEC, cada semestre você tem que produzir um tipo de coisa, né? Então
tinha lá um dos semestres que a gente precisava fazer um documentário, e aí a sala inteira precisava produzir vários documentários em um mesmo lugar. E esse lugar era o Minhocão, né, o elevado ali, que agora mudou de nome, né? Enfim, recentemente, assim, uns 10 anos, acho que tem, sei lá, enfim. João Goulart, né? Mas era Costa e Silva. E aí, bom, a gente formou um grupinho, né? Que desse grupinho também surgiu um outro projeto, né? Um outro coletivo, enfim, que a gente também realiza coisas. A partir desse filme, também muito pautado na experimentação, né, da linguagem. Eu já tinha feito algumas coisas, já tinha feito mestrado, né, estudado documentário e tal. E aí tive a oportunidade de dirigir um primeiro filme, que é esse aí, que é o Entre Janelas. E quando o professor Felipe, né, o Felipe Neves, falou, vocês vão ter que fazer no Minhocão, eu falei pro grupo que a gente tinha formado, falei, gente, eu não queria fazer um filme que fosse, assim, sei lá, contando a história do Minhocão, ou falando da problemática do parque, né? Porque isso aí já são coisas que a imprensa já fazia, e aí eu queria fugir um pouco disso, tal. Aí a gente começou a pensar o que pode ser, tal. Eu falei, e se a gente desse um binóculo na mão de algumas pessoas, e essas pessoas, sei lá, ficassem ali andando e imaginassem como que era a vida das pessoas que moram no entorno do Minhocão. E aí o filme parte disso. Então ele é um filme de dispositivo, né, um documentário de dispositivo, ou seja, o filme só existe porque a gente fez uma provocação assim direta. E aí a gente foi, né, a campo, né, a Isa depois pode contar um pouco como é que foi essa busca dos personagens, né, que a gente levou sei lá quantas semanas, né, para achar essas pessoas. A gente primeiro queria que fossem pessoas aleatórias, mas aí a Isa falou, não pode ser aleatório, a gente tem que ir certo, né? Então a gente tem que ir nas pessoas certas para garantir também que vão ser pessoas que vão ter coisas, né? Que vão também entrar nessa brincadeira, vamos dizer, nesse jogo que o documentário propunha. E aí eu parti também de uma coisa também que é muito pessoal, assim, mas que eu acho que todo mundo deve fazer isso em algum momento, que você fica às vezes sentado num lugar, as pessoas estão andando e você fica imaginando, sei lá, uma pessoa assim, como será que a pessoa vive? Será que são namorados? Será que é um date? Será que são amigos? Será que é pai e filho? Enfim, a gente às vezes fica imaginando sobre as outras pessoas e a gente partiu um pouco disso, né? Acho que o processo, assim, foi um pouco esse. Queria também falar que tem uma pessoa da equipe que infelizmente não está mais entre nós, né? Que é o Júlio, que fez o som, o Júlio Assano Júnior, que era incrível e deu várias contribuições, né, criativas para o filme, porque acho que assim como o Juliano falou, né, o nosso processo também é muito coletivo, no sentido de que se busca um processo um pouco mais horizontal do que como o mercado né? O mercado não é horizontal, né? O mercado tem lá a sua hierarquia muito bem definida. Então a gente tenta, né, nos nossos processos, não tem problema que eu não seja do som, de repente eu posso dar uma contribuição no som, a Isa pode falar da fotografia, enfim, a gente tenta sempre se ajudar nisso, porque acho que todo mundo tem competência e tem condições, né, de falar sobre as áreas, enfim, de dar a sua sensibilidade ali. Você quer falar alguma coisa antes, acho que, do processo? Acho que é interessante falar desse espaço assim, que o curta-metragem tem de poder fazer essas experimentações que a Joyce mesmo traz, assim, de buscar uma outra forma de trazer a equipe para dentro do fazer audiovisual, né? Essa coisa menos hierarquizada. Acho importante também falar, né, que em 2017, o nosso filme, né, o Entre Janelas, ele acabou entrando no programa de cinema em curso do Festival Quinofórum, que abriu portas assim pra gente, para outros festivais também, que o filme acabou circulando, passou no Sesc, por se tratar também de um filme que fala sobre a cidade de São Paulo, só que sob uma perspectiva bastante curiosa, que eu acho que é importante também trazer, que eu acho que você não trouxe, amiga, aqui. A gente utilizou um dos dispositivos, para além do binóculo, era a câmera com glitch, né? Ah, sim. Que a gente optou assim, por essa imagem mais
sangrar um pouco a imagem, sabe? Essa coisa que não fosse tão certinha, tão limpa, como se busca no cinema, até porque a gente não tinha recurso para isso. A gente fez isso dentro de um sistema de ensino, ou seja, difícil são as escolas de cinema hoje no Brasil que dispõem de equipamentos suficientes para que os estudantes consigam realmente experimentar e fazer filmes com todo um suporte educacional por trás, assim, né? Então a gente teve que ser bastante resolutivo na hora de trazer esse filme à vida, inclusive na imagem. E aí a gente utiliza essa câmera com glitch, né, que a gente dá na mão dos personagens para que eles também façam imagens. A gente também a horizontalidade parte também um pouco disso, né? Acho que tem um pouco isso, e tem também, assim, bem lembrado essa coisa do glitch. Glitch não sei se todo mundo está familiarizado com esse termo, né? Mas glitch é meio que uma imagem assim, né? Então, uma imagem, no caso, essa câmera, uma das câmeras que a gente usou no filme, que foi essa, ela estava com defeito mesmo, né? Então, isso aqui não é pós-produção, estava com defeito. É uma câmera que era de um amigo meu. E ele um dia comentou comigo: nossa, Joyce, essa minha câmera agora tá fazendo umas imagens meio cor-de-rosa, meio verde, meio assim, né? Aí eu lembrei disso e falei: escuta, você tem aquela câmera ainda? Você não empresta? Porque qual que era a questão? Levando em conta que os personagens estavam fabulando, né? Então eles estavam criando histórias, a gente também queria que a câmera não fosse assim, a gente não tivesse tanta certeza da imagem que a câmera iria produzir. E imagina, né, uma fotógrafa querendo que a câmera não... Mas eu acho que era justamente o desafio, né? Era pensar uma imagem que eu não tivesse tanto controle, né? Que a gente, enfim, que a gente, sei lá, apontasse para um lugar e o que a câmera capturasse em termos técnicos a gente ia aceitar, porque era isso, né? Então acho que essa coisa do glitch, né? Que aí parte dessa experimentação, dessa pesquisa que a gente tem mesmo. A gente está agora, acho que é bom até comentar, a gente está finalizando um outro documentário, né? A gente está em fase de finalização, que também parte de algumas experimentações com personagens, né? Então... E esse roteiro é construído junto com o personagem, né? Porque no documentário você não consegue partir de um roteiro como um guião, como se faz na ficção, né? No documentário, às vezes, esse roteiro ele tem que ser construído durante o processo de fazer o documentário, né? Então... E no nosso caso, nós tínhamos um território ali específico que nós tínhamos que abarcar. Então eu acho que vem um pouco dessa experiência, né, de observar esses personagens, utilizar a fotografia como um mecanismo e aí também trazer esse roteiro enveredando todo esse processo que resultou no documentário que a gente fez. Enfim, a gente não vai exibir ele inteiro, alguns trechos, mas acho que dá para passar, né? Podemos passar. A gente escolheu 2 trechos, a gente vai exibir um primeiro. Eu observo tudo. Eu estou vivo, eu vou ficar observando absolutamente tudo que tiver em volta de mim. Quase que inevitável a gente não olhar. Aproveitar com suas lentes, ter um novo ponto de vista do que é uma celebração, do que é um olhar, do que é a vida. Tem trechos onde você está em cima do minhocão e se você vai até o alambrado e estica a mão, você toca a casa da pessoa. Que um pouquinho antes de vir pra cá e tudo, eu fiquei imaginando várias histórias e, na verdade, eu acho que nenhuma delas se concretizou. Deixa eu pensar. É muito difícil imaginar a história de alguém. Bom, esse aí foi um minutinho e pouquinho que a gente separou, né? Esse aqui é o comecinho do filme, né? Que faz uma pequena introdução. O filme tem 10 minutos, mas a gente não vai exibir ele inteiro por conta do tempo, né? Mas acho que dá um pouco para entender o que a gente se propôs a fazer, né? E aí, a gente, né? A gente estava numa escola, né? Então a gente estava ali na ETEC. E aí o que a gente fez? A gente precisou entregar um documento, né? Para o professor,
para o projeto, né, do documentário, para que ele também, enfim, entendesse como é que ia ser esse caminho que a gente ia fazer. E aí a gente fez, né, esse projeto baseado num modelo de projeto, que é um modelo do edital DocTV, né, para quem não conhece o edital DocTV, um edital bastante importante, né, que patrocinou aí vários documentários, inclusive documentários que depois ganharam vários prêmios, enfim, documentários bem interessantes. E o manual DocTV de projeto, ele é praticamente o que todos os outros editais foram exigindo. Então, se você for pegar o PROAC, bebe muito do edital aqui do DocTV. Outros editais focados no documentário também. Então, a gente teve que fazer aí fazer um documento, né? Que aí contempla, aí, não sei se está dando para todo mundo ler, mas tem ideia original, proposta de documentário, depois quais são os objetos, ou seja, quais são os lugares e os personagens que a gente iria abordar, uma sugestão de estrutura, enfim. Lá no manual DocTV vocês vão encontrar todos os itens, mas a gente achou legal colocar aqui, porque como a Isa falou, no documentário, assim, geralmente o roteiro é, na verdade, um pré-roteiro, né? Então a gente tem ali uma ideia, uma proposta, né? E aí, conforme o filme vai se desenrolando e depois na sala de montagem, é que de fato a gente constrói o roteiro mesmo do filme, né? Não que a gente não possa ter documentários que já sejam totalmente roteirizados, né? Eu acho que é possível, mas não sei se são os mais interessantes, né? Eu, pelo menos, gosto mais de documentários que você percebe ali que o processo começou uma coisa e depois foi se transformando em outra, né? E aí acho que a gente trouxe alguns documentos, esse é um deles. Aqui é mais ou menos a maneira como a gente se organizou para poder fazer essa edição desse roteiro que a gente construiu, né? Então a gente fez um processo de, como a Joyce disse, né? Eu tive que botar um pouco a mão dessa produção aí pra gente ter os personagens mais delimitados. Então assim, nós entregamos esse binóculo na mão dessas 3 pessoas, só que nós pré-estabelecemos mais ou menos quem seriam as casas dessas pessoas que a gente buscaria depois. Então, no processo de levar essas pessoas com o binóculo para olhar, a gente já levava elas e apontava a janela específica que a gente já sabia que a gente ia adentrar para poder revelar a vida dessas pessoas que moravam nessas casas. Então, a partir do som que a gente captou, a gente fez esse processo bem assim, precário, gente, no Excel, porque, enfim, é isso, a gente estava num curso de cinema experimentando, então aí a gente decupou todo o áudio e foi colocando o que a gente achava interessante entrar, o que a gente achava interessante sair, para realmente construir o roteiro do filme. E também assumimos, né, desde o princípio que a imagem ela não necessariamente tinha que estar vinculada ao som. Então, às vezes, o som ele não necessariamente está vinculado ao espaço do qual aquele personagem está falando. Então, aqui é de um personagem que a gente traz, né, que é o Felipe Morosini, que é um artista visual, enfim, bastante conhecido por pintar as paredes ali do Minhocão com "eu sabia que você existia", enfim, frases assim de impacto que acabam sendo vistas ao longo de todo o trajeto do Minhocão. E aí ele era uma das pessoas que a gente escolheu para os nossos personagens observarem com o binóculo. E aí a gente entra na casa dele, né? E aqui a decupagem que a gente fez, a gente vai mostrar um trechinho bem curtinho. Posso só adicionar uma coisa? Aquele lá que vocês viram que é vermelho, amarelo e verde. Por quê, né? Digamos assim, que o verde era uma coisa que a gente achava muito interessante. O amarelo era uma coisa mais ou menos interessante, e o vermelho a gente meio que descartou, assim, né? Em último caso usaria. Então a gente tentou, só para vocês também entenderem que o próprio processo dessa decupagem e dessa organização também foi experimental, porque se você for mostrar isso para uma pessoa que, sei lá, documentarista, famoso, a pessoa vai falar, nossa, não é para fazer desse jeito, entendeu? Só que assim, pra gente funcionou. A gente achou que visualmente era bem organizado, né? Então a gente já sabia ali rapidamente, né, para passar para a montadora o que funcionava, o que não, e a gente fez desse jeito. Então, assim, também, para o pessoal também, acho que tem bastante gente aqui que estuda, né, audiovisual, ou saiu recentemente da escola de audiovisual, também não tenham medo de testar maneiras, né? Tem uma coisa que o mercado manda a gente fazer, beleza, saiba fazer o que o mercado manda, mas saiba fazer também do teu jeito,
né? Se funcionar, eu acho que assim, o importante é que funcione, né? Que tá bem organizado, na minha cabeça tá bem organizadinho, apesar de não ser o jeito mais... Não, pensando que 10 anos atrás, gente, a gente tava começando essa carreira, assim, com ressalvas, a gente tem uma autocrítica de entender também todas as questões que a gente tem com o filme hoje. Acho que todo cineasta, quando olha pro seu próprio trabalho, encontra fissuras ali, né? Com certeza. Mas é um filme que naquele momento... Sim, fez todo sentido. Fez todo sentido pra gente montar dessa maneira, né? Aí tem o trechinho ali do Felipe Morosini, que é aquela decupagem ali, né? Aquela decupagem ali que a gente colocou anteriormente. Um dos meus primeiros trabalhos mais impressionantes de foto era uma mulher que devia ter uns 60 anos. Ela ia na varanda nua, ela tinha uns 10 gatos. Ela põe os seios na beira da varanda, isso 10 horas da noite. Como no Minhocão não tinha muita gente que passava, era uma coisa meio proibida. Nunca percebi o contrário, pessoas me observando. Talvez porque eu esteja no último andar de um prédio e para as pessoas fica mais difícil olhar para cima. Talvez eu precise ter a troca. Eu estou observando, estou sendo observado. No Minhocão não tinha as caminhadas antropológicas e antropofágicas. A antropofagia no sentido de eu olhar para a sua janela e te ver, e você da sua janela me ver. Antropológica, porque você tem a possibilidade do Minhocão ficar perto do outro, sendo que o outro está dentro da sua casa. Isso não tem outro lugar. Eu gosto de estar numa cidade. Se eu esperar que ninguém esteja me observando, eu estou morando ou numa caverna, ou numa floresta, ou numa praia deserta. Acho que o que é interessante ver desse trecho também, né? E aqui a gente traz, assim, organizações que a gente utilizou na época para poder fazer a gravação mesmo do processo, né? As diárias, quando a gente percebia que a gente ia assistindo, né? Conforme ia gravando, vai precisar de uma cobertura. E aí a gente sempre gravava aos sábados, porque como a gente estudava de semana, a gente tinha a semana inteira para discutir o que a gente tinha gravado no sábado, né? Domingo, normalmente a gente não gravava, porque domingo o Minhocão era aberto. Só teve um domingo, se eu não me engano, que a gente gravou, que foi o dia que a gente levou os personagens para observar as janelas. Mas a gente optou por gravar a maioria dos outros personagens em dias que não necessariamente naquela época, né? Hoje o Minhocão abre mais vezes, né? Mas naquela época que não abria tanto, porque a gente precisava realmente conseguir, pelo menos na casa, né, ter esse foco. E essa proposta de montagem, né, quadriculada, sempre em contraposição de 2 frames, assim, meio que para remeter ao nome do filme, né, Entre Janelas. Então a gente queria que a todo momento o espectador também tivesse essa percepção de que estava entre uma janela e outra, uma observação e outra. E aí, passando a palavra agora para Joyce, o filme, eu acho interessante que o curta-metragem ele tem esse poder de extrapolar a tela. Às vezes ele extrapola a percepção do que é a imagem única e exclusivamente no cinema, né? Daí, enfim, a Joyce teve a oportunidade de expandir isso, né? Então, aí a gente tem acho que é isso que a Isa falou, né? A gente tem um segundo momento, né? Que é o pós-filme, né? Então é o que extrapola a tela, né? É o que vai... que foi aqui no caso um artigo, né? Na verdade é um capítulo de um livro que eu escrevi junto com o meu orientador de doutorado. Eu estou agora fazendo doutorado na UFSCar também, mas em outro programa, no Ciência, Tecnologia e Sociedade. Eu não estudo documentário, né? Eu estudo a revista feita pelas lojas Fotótica dos anos 50 aos anos 90, mas... o meu orientador tinha realizado também um filme que tinha um viés, de certa forma, educativo. Ele falou: Joyce, o que você acha da gente escrever um artigo aqui, que vai ser o capítulo de um livro, falando sobre esse processo e sobre essa relação do cinema com a educação, né? Assim, então, tanto, né, não no quesito só do conteúdo, mas também enquanto processo, né, de realização. Falei, pô, legal. E aí a gente escreveu esse artigo, está publicado, né, numa revista de uma instituição, de uma associação, na verdade, que chama ESOCIT, né, que tem a ver com Ciência, Tecnologia e Sociedade.
E esse livro está disponível, né, para baixar, o PDF, tem outros artigos também. E aí ele fala de um documentário que ele realizou, né, também no âmbito da pesquisa acadêmica que ele desenvolvia na época. E eu falo do Entre Janelas, contando um pouco essas histórias, né, trazendo algumas curiosidades e tal, que é uma coisa, gente, para mim é muito assim, cara, porque a gente tem uma tendência a achar que teoria e prática são coisas distintas, né? E aí a gente fazendo filme, a gente também está fazendo teoria, é que a gente não sabe na hora que a gente está fazendo, mas a gente está fazendo teoria também, né? Então é tudo junto e misturado, né? E aí nesse artigo, quem se interessar aí, é fácil de achar na internet, a gente fala um pouquinho sobre essa questão. Então pensar, né, que o cinema, e principalmente esse cinema que ele é feito de forma independente mesmo, né? Porque isso para mim é o cinema independente, né? Que a gente faz sem recurso, né? Então acho que, ou com pouco recurso. Um orçamento de R$300. Um orçamento, né, assim, que a gente, né, 300, mas se fosse para fazer, óbvio, se fosse um edital, assim, fazer mesmo todo mundo ganhando dinheiro, ia ser muito mais, né? Mas eu acho que é legal falar o quanto que o filme pode extrapolar, né? A gente às vezes não tem nem noção do quanto que o filme pode reverberar em outros lugares, não é só na sala de cinema, não é só no festival, não é só compartilhar entre os amigos, quer dizer, rendeu uma reflexão aí acadêmica, eu cito alguns autores, enfim, né? Então aí eu achei legal também a oportunidade de eu revisitar uma coisa que eu tinha feito com os meus amigos, né? Então acho que isso também é interessante, acho que a gente tem que exercitar um pouco mais isso. Só dizer também que além da carreira, vamos dizer, acadêmica, né, que acabou, foi uma surpresa para mim também, a Isa comentou, né, o filme foi exibido no festival aqui no Fórum, foi exibido aqui numa mostra que teve no CCSP, foi exibido numa mostra no Cine Sesc, ganhou menção honrosa no Mercocidades, é verdade, não, já até esquecido disso, verdade, no Mostra das Minas também, porque é um filme dirigido por uma mulher, né, enfim, então assim, deu uma circulada aí, né, e é isso, né, todo mundo embarcou nessa loucura que foi essa proposta aí, também tinha algumas referências aí que a gente se apropriou, né, para chegar nesse filme, mas de qualquer forma, acho que a gente pode passar a palavra, não sei se a Isa quer acrescentar alguma coisa, podemos passar a palavra para o Edson, depois a gente também fica disponível aqui para trocar uma ideia, responder perguntas, tá bom? Vamos lá. Natane, tô te vendo aí. Vou falar um pouco do processo do filme Bárbara, A Força da Ancestralidade. Diferente do processo dos meus amigos, não foi uma ideia que partiu de mim. Na verdade, eu recebi um convite de amiga de uma prima de um amigo, que é a pessoa que está ali, a Natane. Ela estava participando de um projeto que trabalhava com idosos, né? Então faz parte do Instituto, o Instituto Gera, que, enfim, trabalha com o pessoal da terceira idade e tal. E a gente recebeu um convite para fazer um documentário sobre uma escola de samba que fica lá no Itaim Paulista, no bairro, né? E para falar sobre como a escola de samba auxilia ali, como que ela trabalha com o pessoal da terceira idade. Então era o pessoal da velha guarda e o pessoal da ala das baianas ali da escola de samba Unidos de Santa Bárbara. Num primeiro momento, enfim, o que elas me passaram é que queria... Enfim, vamos fazer um vídeo, uma coisa simples, tal, etc. Mas, enfim, a gente sempre tenta puxar para um lado, mas não, vamos trabalhar isso de uma maneira mais legal, mais interessante. Eu tenho um amigo que eu já citei, que o Sandro, ele também tem todo um processo de fazer documentários, já fez alguns documentários sobre escola de samba também, da Gaviões da Fiel, enfim. E como ele mora, eu conheço ele, enfim, não vou nem falar que a gente está muito velho. E ele também é morador do bairro, entende todo o contexto do bairro. A gente fez a mesma faculdade, mas em anos diferentes. E a gente estava sempre tentando realizar alguma coisa junto e nunca dava certo. Então eu convidei ele para trabalhar todo esse processo comigo de realização. Eu sou uma pessoa que gosta de falar muito do processo de realização, né? Enfim, meio palestrinha, mas eu gosto de pesquisar o processo da sua. Então quando eu vejo o produto finalizado, eu quero entender como que foi feito, como foi realizado, de onde veio a ideia.
Nesse primeiro momento, pode passar o slide ali, por favor. A gente sempre fazia uma reunião com as meninas, fala as meninas que fazem parte do projeto do Instituto Gera, e a gente sempre ia colocando algumas ideias no papel, assim, rabiscando e tal. Mas, enfim, a gente pensou num documentário em 3 blocos, né? A contextualizar a escola de samba, como a escola de samba trabalha com esses idosos, e depois fazer uma espécie de celebração com eles. Então, fazer lá uma roda com eles, uma roda de samba mesmo, entrevistando. Mas, enfim, no meio do caminho, as coisas foram modificando. Então, tudo que a gente tentou planejar e tal, etc., as pessoas que a gente queria entrevistar, enfim, não queriam, ficavam com vergonha e tal. A gente tinha uma preocupação também, sempre conversando com o pessoal, de, assim, as pessoas que a gente vai entrevistar, as pessoas que a gente vai lidar, as pessoas que a gente vai filmar fazem parte da nossa vida ali, estão próximos. A escola de samba é 2 ruas da minha casa, assim, então a gente tem que tomar uma certa, não um cuidado, assim, uma certa cautela, um certo respeito, porque a gente tromba essas pessoas ali na padaria, eu estou sempre trombando com o pessoal ali no mercado, e aí, beleza, então a gente tem que pisar devagarinho, entender o processo de cada um. E, assim, conforme a gente foi conhecendo como a escola de samba trabalha com a terceira idade, como as meninas trouxeram também pra gente esse público idoso, eu, pelo menos, tinha um certo, não vou dizer um preconceito, mas uma imagem que a gente tem do público idoso, das pessoas idosas, de ser uma pessoa coitadinha, mais fragilizada, e não. Galera é mais animada do que todos, assim, a velha guarda muito animada, na escola de samba eles são os mais... Então, até as meninas fizeram algumas rodas de conversa para falar de saúde sexual, enfim, é a galera mais pá da escola de samba. E nesse processo, eu não conhecia a escola de samba do meu próprio bairro, enfim, não era algo que fazia parte da minha vida, então a gente passou pelo processo de conhecer a escola, ter esse primeiro contato, ganhar um pouco de confiança ali conhecer os personagens que a gente ia fazer entrevista depois, e o processo foi esse. Pode passar um para frente, Pri, por favor. As meninas começaram a fazer várias rodas de conversa, né, em lugares diferentes, então foi na Casa de Cultura, em asilo, né, então em vários lugares, e a gente começou a acompanhar, assim, o pessoal para poder ir justamente pegando essa confiança deles. E eu gosto de pegar coisas no detalhe, assim, acho que no primeiro dia que a gente foi, a gente não participava de fato da roda, a gente estava ali só registrando, fazendo vídeo, fazendo fotos e tal, ainda num momento pré-documentário, né? A gente participava, aí, sei lá, a gente foi com algumas delas, ela terminou, vamos embora, vamos lá para a estação de trem, e a gente vai no automático, assim, vamos para a estação e para a escada, não, ela tem um problema na perna, vamos ter que ir pela rampa, e, tipo, a gente começa a pensar, assim, tipo assim, é um privilégio a gente chegar à idade de ser idoso, né? Eu daqui a pouco tô chegando já, tô com meus 30 e tantos, espero chegar à idade idosa. E a gente foi lidando com esse público e... Pode passar um pouquinho, por favor. Começou a gravar e acompanhar os ensaios deles também, né? Então, o pessoal da velha guarda das Baianas, eles fazem os ensaios de rua e tal. A gente fez uma pré-entrevista com uma das fundadoras da escola, né? A filha da fundadora, na verdade. Quem fundou a escola foi a mãe Helena, que era uma mãe de um terreiro. E a escola, ela está muito vinculada com uma questão religiosa, assim. Então, o que a gente tinha planejado de focar simplesmente nos idosos, de como eles trabalhavam, como eles estavam ativos ali na escola, a ideia foi modificando para falar mais sobre a religiosidade, que está muito vinculada. Então, não tinha como desassociar uma coisa da outra. Então, assim, eu não sou uma pessoa religiosa, respeito todas as religiões. E então a gente começou a subdividir o bloco. Então, o primeiro bloco seria contextualizar a escola. No segundo momento, contextualizar esse terreiro, que existe até hoje, né? A fundadora da escola, ela faleceu já faz algum tempo, mas o terreiro existe até hoje. Então, a gente foi entrevistar, tem algumas fotos de making off aqui, a Natane, que está ali em cima, que ajudou a gente a produzir e tal, e atrás dos corres, que a gente não tinha muito contato pessoal. O Sandro, que está ali, fez fotografia, eu fiz áudio.
Assim, a minha ideia, eu acredito muito no coletivo do cinema, mas enfim, eu fui convidando pessoas para trabalhar com a gente, mas como era fim de ano, ninguém tava com agenda. Então, putz, convidei um pessoal para editar, não consigo. Só para fazer tal coisa, não consigo. E aí eu fui abraçando e acumulando essas funções e fui fazendo porque também tinha um prazo para entregar e tal. E a gente conseguiu entregar. Que mais? Não sei. Enfim, terminamos no ano passado. O filme ainda está em processo de distribuição, assim, né? A gente terminou no finalzinho do ano, em dezembro. Estamos no processo de distribuir ainda. O que mais que eu posso falar aqui, Sandro? Não sei, cara, eu também sou horrível nessas coisas. E acho que é isso, foi um trabalho muito bonito, assim, a gente foi muito bem acolhido por eles, né, o pessoal da escola de samba, então toda sexta-feira tem um samba lá, sábado também, de vez em quando a gente cola lá e toma uma cerveja com os senhores ali, com as senhoras, que são o pessoal mais animado que tem. Enfim, estou muito feliz com o resultado que a gente teve também, a abertura que eles deram, principalmente a questão do pessoal do terreiro que a gente foi filmar lá, a gente foi muito bem acolhido ali, né? Então, várias coisas que eu desconhecia, assim, também, a gente, para entrar, tem que ter um certo respeito ali, tomar um banho, vamos vestido de branco e tal, etc. Eu acho que a parte, pelo menos para mim, principal, que eu mais gosto do filme é essa parte religiosa mesmo. E, assim, a linguagem que a gente utilizou, é importante falar também, a gente optou por uma linguagem assim, mais tradicional do documentário. Então, a gente quis conversar com o público que a gente estava produzindo. Então, é um público mais idoso e tal. Não que a gente esteja subestimando a inteligência de ninguém, mas eu acho que era importante mostrar eles falando para eles mesmos. Então, o documentário está mais pautado em depoimentos. E a gente optou também por mostrar mais imagens mais empoderadas deles, né? Não uma coisa mais triste. Muitos deles deram alguns depoimentos mais de alguma etapa mais fragilizada da vida, que a escola de samba ajudou nesse processo, mas a gente optou por não colocar esse tipo de coisa para, enfim, não ficar tão piegas assim, então, sabe? A gente tentou dar uma levantada no ânimo da galera, do pessoal da terceira idade. Oi. É legal aqui, como a gente está num ambiente aqui mais marginalizado ali das margens, falar um pouco do nosso processo também, como a gente fez o dinheiro render, o pouco que a gente tinha, equipamento, nossas estratégias que a gente foi montando. Sim. Então, a gente estava com uma grana lá para fazer, a gente tinha uma certa limitação, então a gente costumava pegar locar os equipamentos na sexta-feira, que aí devolvia na segunda. Então a gente dava para usar no sábado e no domingo. Então a gente ganhava 2 dias com uma diária só. Que, enfim, a gente tentava fazer na medida do possível caber dentro do orçamento, assim, né? A grana, a gente pensou também, como a gente foi acumulando função, vamos investir a grana no documentário, assim, não vamos me preocupar em, vou ganhar meu cachê, não. Vamos tentar investir o que a gente tiver de recurso na realização. Aí a gente fez uma estreia lá na escola de samba, foi bem legal também. Numa roda de samba lá, parou o samba no meio pra gente exibir o negócio, mas foi bem aceito. Eu acho que o importante dessa realização foi trabalhar com eles, para eles se verem e, tipo assim, o produto final, a realização final para que agradasse eles mesmos ali, né? Não uma coisa suprir algum ego nosso como artista e tal, que seja, não. A gente estava trabalhando com o público de terceira idade, queria que eles se vissem de uma maneira respeitosa. Eu acho que a gente conseguiu, né, não? É isso. Passar um teaserzinho de 1 minuto, porque o filme mesmo ainda está no processo de distribuição. O fato de você respeitar, o fato de você saber de onde que você veio, para você entender como você está agora, e principalmente para você saber aonde você vai. Você não pode ir para lugar nenhum se você não conhece a sua história. E lamentavelmente para nós, o povo escravizado, a nossa história foi perdida. Eu não sei em qual navio negreiro que se perdeu uma série de coisas. Eu só sei que se perdeu.
É isso, vamos passar para um próximo 25 anos sem asfalto, porque a Fabi não está presente, ela teve uma questão de saúde, mas eu fiz parte da produção também, fui na parte de gravação, fiz o áudio, a captação de som direto, e a Joyce está desde o começo, né, Joyce? Ela fez parte da produção, acho que você consegue falar bem melhor que eu, ela exibiu já esse curta diversas vezes lá no Criar também. E é um curta muito importante, assim, porque uniu a gente, né? Então eu não conhecia a Fabi, que é a diretora, não conhecia ela. Conheci ela nesse set, não conhecia a Joyce, fomos se juntando, assim, pra montar a nossa sala de roteiro, assim, né? Então foi um filme bastante importante para essa nossa junção. Vou contar então um pouquinho. A Fabi pediu, inclusive, né, para enfatizar alguns pontos. Então, por isso que eu tô com o celular aqui, tá? Não tô respondendo o WhatsApp nem jogando tigrinho, só que fique registrado aqui. Que essa piada eu ouvi hoje, falei, vou ter que usar em algum lugar, em algum momento. O 25 anos sem asfalto, ele é uma ficção, né? Mas que ele tem, em alguns momentos, ele se apropria da linguagem documental, né? Inclusive a Marta está aqui, né? Também é professora do Criar, e a gente deu uma aula que a gente exibiu um teaser, né? O trailer, enfim, do 25 anos sem asfalto, com essa ênfase, né? De que é uma ficção que tem alguns elementos documentais. E aí, aproveitando, né, esse gancho, uma coisa que a Fabi queria que a gente muito contasse aqui é que o processo de escrita do filme, né, ele foi muito coletivo, né? E que antes de entrar realmente no roteiro, já que a gente está falando aqui mais de roteiro, antes de entrar no roteiro da ficção, foi feita uma imersão no bairro. Então, o 25 anos sem asfalto, ele é filmado em Vargem Grande, né, que faz ali parte da região de Parelheiros, na Zona Sul, que é onde a Fabi morou até pelo menos 25 anos, né? Não sei se foi um pouquinho mais, talvez, mas enfim. E o filme chama 25 anos sem asfalto, na verdade até os 25, porque até o momento que ela morava no bairro, não tinha asfalto, né? Então, enfim, e aí depois eu vou contar um pouco o que aconteceu depois do filme, né? Que eu acho que é interessante também a gente perceber como que o filme também pode ajudar em problemáticas, né, enfim, territoriais e outros tipos de problemática, e como que pode transformar mesmo determinada realidade. Foi o que aconteceu com esse filme. Então eles fizeram uma imersão no bairro. Eu não estava no processo de pré, né, eu também entrei... Na verdade, gente, eu fiz 2 ou 3 diárias do filme. Só que a gente se deu tão bem, e acho que eu entrei num momento que... Acho que as cenas que a gente gravou ali naquele momento eram cenas que eram muito também cruciais em alguns aspectos, assim, técnicos. E aí a gente acabou se dando muito bem, e aí a Fabi, assim, a gente acabou ficando amiga e aí fazendo outras coisas. Tá produzindo um outro documentário junto e tal, enfim. E aí, esse processo de imersão no bairro, ele consistiu em ouvir histórias de várias mulheres, né? Então, várias mulheres do bairro, porque a história do 25 anos sem asfalto, ela é centrada, né, numa mulher, uma mãe solo, né, que cria o garoto, né, cria o filho dela. E aí é um filme curto, né, tem um pouquinho menos de 20 minutos, e que narra um pouco uma aventura ali, né, algumas aventuras ali desse filho e tal, e também a preocupação dessa mãe e o desafio, né, que enfim, criar um filho sozinha, né, estando num bairro periférico, né? Então acho que tem todas essas questões. E aí essa parte mais documental, ela entra no filme, né? Então assim, foram muitas horas, né, segundo a Fabi, de material captado, ou seja, isso foi a pesquisa para o filme, isso não era o filme. Então assim, é uma ficção, né, que demandou uma pesquisa com pessoas reais, né, para se contar a história dessa mulher. Os personagens, né, quem interpreta os personagens são todos não atores, então teve um trabalho aí muito grande de preparação de elenco, né, então todos são não atores, inclusive o garoto, ele ganhou, né, um prêmio de melhor ator em um festival. O filme circulou bastante também. Ele foi feito com um recurso público, um edital da SPCine,
um edital de fomento a histórias dos bairros, né, que vez ou outra também a Specine lança esse edital. Acho que é interessante falar que todo mundo também abraçou muito o projeto, né? Acho que da mesma forma que os outros filmes que a gente exibiu aqui, teve um senso de coletividade muito grande, porque mesmo sendo feito com edital, o dinheiro era pouco, né? Então vocês vão ver que o que a gente conseguiu fazer, né, assim, foi bem também com várias parcerias, né, de escolas também, a Fabi fez AIC, então ela conseguiu equipamento, uma parte lá, aí o fotógrafo também tinha uma parceria com uma locadora, eu fiz assistência para o diretor de fotografia, né, e assistente, era a única assistente, né, no caso, então eu fazia tudo, né, luz, primeira assistência de vez em quando, segunda assistência, então, enfim, foi um processo bem legal. Fiz câmera também em uma cena. Aí, essa virada, né, que eu acho que é interessante, vamos exibir o trailer, né, que a gente tem aí, e aí eu vou contar um pouco sobre um prêmio e sobre um desdobramento que o filme possibilitou, tá? Você já foi na Avenida Paulista? Uma vez. Então, do jogo do dia agora. Tá, fala, vem direto pra cá, tá? Tchau, vamos com Deus. Ah, pois, não quer ver de boca aberta. Ela tem essa ilusão de quando você acha que você crescer, as coisas vão ser tudo diferente. Não sabe. O que aconteceu? Agora ela deu pra chamar minha mãe de mãe. Ele sumiu, depois disso eu descobri que eu tava grávida. Com 25 anos eu era mãe dos 3. O que eu fazer com ele? Eu falo, cara, que porra, que bosta que eu fiz. Parecia na cabeça de um demônio. Então esse é o trailer, né, do filme, aí tem um cartaz. O filme ele rendeu, né, assim, um prêmio, que é um prêmio de documentarista de impacto. É um prêmio, eu não estou lembrando de que país que foi, mas é um prêmio gringo, né, documentarista de impacto. Então rendeu, né, um prêmio que eu acho que é bem importante, assim, porque o que é um documentário de impacto, um filme de impacto, né? Então acho que é uma discussão também que a gente pode pensar. E aí, falando em impacto, um ano depois que o filme foi finalizado, finalmente o bairro foi asfaltado. Curiosamente, né, ou não, né, ironicamente, no caso, a única rua asfaltada do bairro era a rua que dava para o presídio, né? Então, acho que isso também é um dado interessante da gente pensar também na política pública, né? Eu estou saindo de um evento aqui que estava falando sobre isso, então também estou com várias coisas assim quentes assim na cabeça. A primeira pílula do filme, né? Assim, que acho que a Fabi divulgou acho que era Facebook, né? Ela teve o alcance em um dia, de forma orgânica, sem patrocinar nada, 13 mil pessoas. Então, muito provavelmente a gente, lógico, não tem assim uma certeza, mas muito provavelmente essas ruas foram asfaltadas por conta da reverberação do filme, né? Então, é um filme que ele não fala assim explicitamente da questão das ruas serem asfaltadas, né? Isso é uma coisa que está ali permeando a narrativa. Então, acho que isso também é interessante da gente pensar, né, as formas como a gente pode contar as histórias que são importantes para a gente. Enfim, acho que o que eu tinha para acrescentar, infelizmente a Fabi não está aqui, né, mas também se quiserem perguntar alguma coisa, se eu souber responder sobre esse filme. Mas eu acho que a gente tem uns 40 minutinhos, né? Acho que a gente pode abrir para perguntas, para curiosidades que vocês tenham sobre esses filmes, mas sobre outros aspectos também que vocês tenham curiosidade, enfim. E a gente agradece, né, a presença de vocês nessa quarta-feira gelada, né? E é isso. Boa noite, né? Eu queria saber se esses filmes estão disponíveis em algum lugar pra gente assistir. O Bárbara ainda não.
que, enfim, tá nesse processo de distribuir em festivais e tal, então a gente fica com o linkzinho fechado, mas daqui a pouco, no final do ano, a gente já abre ele, assim. Mas é isso, por enquanto ainda tá fechado. O Entre Janelas e o 25 Anos Sem Asfalto estão no Vimeo, então dá pra achar lá. No YouTube, qual deles? O Entre Janelas, a versão com legenda, né? Essa versão com legenda em inglês também tá no YouTube. Mas também, se vocês não acharem, quiserem mandar pra gente, enfim, a gente pode mandar o link, né? Porque às vezes as coisas se perdem um pouco na internet, né? A gente pode falar os nossos Instagrams, se vocês quiserem. A Fabi, Fabis Feliz, né? Fabis Feliz. O meu é Joyce Cury, _ fotografia. Isabela Lopes, _ Edson.Hospitalete. Mas acho que encontra a gente tudo nesse... Pelo e-mail, mas se você quiser entrar em contato, a gente pode encaminhar aí pra vocês os filmes que a gente cita aqui, que a gente trouxe na apresentação hoje. Gil? Tem o meu Instagram lá que é Angelim Juliano. E o filme tá no YouTube. Tá no meu canal do YouTube, Juliano Angelim. Eu não sou uma pessoa, nossa, como eu posto tantas coisas, mas quando eu lembro, consigo, tem um tempo, eu subo algumas coisas que vão sendo produzidas lá. Na verdade, tem bastante coisa ainda que eu não subi, mas esse tá lá. É uma boa pergunta. E tem outras coisas lá também. E tem os videopoesias também, que estão no filme e tal. Se ninguém quer perguntar, pergunta, gente. Me preparei para isso, para fazer eles falarem hoje. Minha primeira pergunta vai pro Ju, vou seguir a ordem aqui, tá? Ju, no seu filme você cita a seguinte frase em relação à sua atuação como educador. Que você busca instigar rebeldia, instigar criação e instigar liberdade. E a gente entende aqui, vou falar da minha concepção aqui, eu entendo rebeldia como uma subversão de práticas e normas sociais. Enfim, de uma maneira moralistamente falando. E eu considero aqui, inclusive, que instigar essa rebeldia nos alunos já é por si só um ato rebelde, né? No melhor sentido da palavra. Agora eu quero saber de você, onde mora a rebeldia dentro do seu processo criativo e como você aplica isso nas suas ideias do Juliano realizador e não do Juliano educador. Tá, que complexo, hein, essa pergunta, muito longa. Você quer que eu resuma? Porque eu sou muito prolixa às vezes. Não, você quer resumir? Eu posso tentar responder essa... Como você aplica a rebeldia no seu processo criativo como realizador? Sim. Então, é porque é difícil, né? Tipo... Nossa, é louco, porque... Tá. Eu vou começar falando do educador e eu vou chegar no realizador. Vou tentar ser breve. Porque, assim, a coisa quando eu falo sobre instigar a rebeldia... eu acho que é só dar espaço pra gente pensar, refletir criticamente sobre a vida e sobre a arte e criar livremente, assim. Eu acho que é isso que a gente precisa, assim, né? Eu acho que o meu lugar como educador é esse, né? Não é de ensinar ninguém a nada, tipo... Depois eu posso compartilhar o que eu sei, mas é muito mais de abrir espaço para que a gente pense junto, crie junto, né, questione junto, reflita sobre as... É muito louco, às vezes a gente começa a ver um vídeo e aí começa a pisar sobre ele e a gente começa a ter vários entendimentos assim que eu nem tinha tido assim até então, né? Então, e a gente começa... E aí eu acho que é a criação de uma inteligência, de uma percepção coletiva do mundo, né? Que é uma percepção crítica, que é uma percepção rebelde, porque a gente não foi educado a isso, né? O meu processo criativo é também esse de investigar, assim, né? De procurar olhar para o mundo com um olhar curioso, assim, né? E compartilhar isso também, né? Quem olhar lá no meu canal tem uns vídeos bem brisa, assim, que eu filmo um inseto andando um tempão.
uma torneira pingando e tal, né? E tem um porquê disso também, tem uma reflexão sobre o tempo, tem uma reflexão sobre a vida, e eu acho que vem daí também, sabe? E também de ver coisas acontecendo e falar, caraca, isso é muito interessante, isso precisa ser mostrado pro mundo, assim. E aí ir lá no meio do mato de Peruíbe lá e filmar o pessoal que fica lá 3, 4 dias acampado, trocando conhecimento com pessoas do mundo inteiro e tal, e coisas que você tava lá, você também, e coisas que às vezes nem todo mundo consegue ter esse acesso, e quando a gente filma e a gente mostra para as pessoas e aumenta, né, essa percepção rebelde do mundo, assim, né? Rebelde nesse sentido, porque a gente é naturalmente rebelde, na verdade. Nesse sentido, eu acho que instigar a rebeldia é muito mais assim, putz, vamos pensar livremente, tentar olhar com um olhar, desdomesticar o olhar, né? Eu costumo falar que a gente tem o nosso olho é adestrado, né? A nossa percepção de mundo ela é adestrada. Porque a gente considera belo, porque a gente considera interessante, porque a gente considera bom, e aí a gente tentar ver de outras formas, né? E aí coletivamente muitas vezes, né? E mesmo quando é individualmente, que eu tenho vários filminhos que eu fiz sozinho, assim, peguei a câmera e fiz, assim, né? Mas é também coletivo, porque é uma troca com as pessoas, com o público, né? E também vem o meu olhar. Esse meu olhar investigador vem muito também das trocas que eu tenho com as pessoas, né? Na vida, no cotidiano, no ônibus, no café, num monte de coisa, assim. Então, eu acho que isso Não sei se respondi. Alguém quer perguntar alguma coisa? Vocês querem ver o Sabatinari? Estou brincando. Então a próxima vai pro Edson. Calma, Edson. Eu quero saber só como foi para você criar em cima, além de ser um processo, além de ser um projeto que não partiu de você, né? Mas de um tema que você, de certo modo, não tinha uma vivência. Como que é criar dentro desse contexto? Então, eu acho que a primeira palavra que fala no documentário, até no título também, é respeito, né? Então a gente partiu... Eu digo a gente, que foi eu e o Sandro ali, que dirigimos juntos e tal, o convite dele pra gente fazer junto, tratar o máximo respeito, tudo, assim, tudo. Então, como eu não conhecia a escola de samba, assim, eu sei que fica ali naquele determinado lugar, mas eu nunca tinha entrado lá dentro da escola. Então, eu acho que a gente foi pisando devagarinho e tentou ir tateando, assim, então... deixar eles se abrissem. A gente não fez um roteiro de perguntas, não quis. A gente fez uma pré-entrevista com a presidente da escola, né? Mas para entender só a linha do tempo, como começou, para onde foi, quais foram esses caminhos, e a partir dos personagens que a gente foi conseguindo fazer as entrevistas, a gente foi meio que dando a palavra para eles, assim. Então, como que a gente consegue tirar daqueles personagens, enfim, que tem uma idade mais avançada, eles têm muita coisa para falar, muita coisa para ensinar, Então a gente deixou livre, assim, vamos separar 1 hora de entrevista com as pessoas e deixar elas irem. Então a gente tinha alguns temas, a gente quer falar como que a escola ajuda nesse processo de tentar empoderar a terceira idade e tal, mas para chegar nessa pergunta a gente vai, Rudier, quer falar, fala um pouco da família, sabe? Então, eu sou uma pessoa que gosta de conversar muito com gente mais velha, assim, e, enfim, estimulando eles a falarem, porque eu aprendo muito com eles. Então, eu acho que eu estava muito à vontade com isso. A gente ficava dividindo a responsabilidade, né, de entrevistar, assim, como eu estava fazendo áudio, então tinha uma boa parte das perguntas para o Sandro fazer. Outras horas eu lembrava de alguma pergunta que era chave, né, para depois a gente amarrar, costurar toda a narrativa lá. Mas muita coisa que ficou fora do documentário é muito preciosa, assim, que em algum momento eu vou conseguir tempo para editar e lançar em outro formato, que seja trechos mesmo no YouTube mesmo, uns trechinhos que ficaram fora do documentário, porque como a gente estava com um foco de falar sobre a escola de samba,
acho que a gente conseguiu amarrar esse tema e tal, mas tem muitas outras coisas de histórias pessoais, de coisas que eles trouxeram que eram muito importantes, assim, mas que infelizmente teve que ficar de fora. E, enfim, pretendo editar e lançar em algum momento esse material, mas pra mim eu tava muito à vontade. A gente não fez vamos perguntar tal coisa pra essa personagem por causa disso e daquilo. Não, eles eram muito receptivos, as pessoas que deram entrevista, abriram a casa pra gente. Algumas personagens, a gente foi na casa delas, estava no momento que elas estavam fazendo almoço, ali a gente queria pegar elas no momento mais à vontade, não sentar e parece que a pessoa trava, né, toma uma câmera ali na frente, mas ir soltando eles assim. Então a gente tinha essa linha que a gente precisava tirar deles, mas para chegar ali naquela pergunta-chave a gente fazia toda uma preparação, deixando eles à vontade. Então isso foi bem interessante, foi bem prazeroso fazer assim, né? Foi bem... não foi uma coisa quadradinha, assim, então vamos fazer uma entrevista jornalística, fala seu nome, não, vamos soltando, a gente chama a pessoa pelo apelido dela, né? Então um é o tio Taco, não, é o Taco, e aí, pá, não sei o que, vai conversando mesmo, a pessoa fica à vontade. Eu acho que foi um processo de aprendizado e um processo que serviu pra gente evoluir também como realizador e tal, porque a gente normalmente trabalha em projetos de outras pessoas, né, enfim, com o mesmo profissionalismo, mas como era um projeto nosso, acho que a gente tem um carinho maior, assim, então a gente fica mais à vontade, né, de fazer essa conversa, interlocução com os personagens, assim, foi muito prazeroso fazer. Sandro, já que você está aqui, você quer acrescentar alguma coisa na resposta? Não é obrigado, tá tudo bem se você não tiver pensado em nada. Acho que é isso mesmo, ele completou bem, mas eu acho que é chegar e ouvir bastante, né? Antes de você ter um posicionamento. Assim, a gente encontrou o filme lá mesmo, né? Ouvindo eles, perguntando. A gente foi várias vezes na roda de samba, na casa, a gente frequentou as rodas, sempre tentando encontrar o filme. A gente falava alguma coisa, alguém falava alguma coisa, a gente falava aqui no ouvido um do outro. E aí o filme meio que... A gente não conversou sobre a edição, mas o filme já estava na cabeça dos dois, que a gente foi construindo antes da gravação, sabe? Então acho que foi esse processo de chegar e ouvir e esperar o filme chegar, sabe? Obrigada. Gente, vocês têm certeza que vocês não querem perguntar? Pode falar. Eu tenho duas perguntas, na verdade, na falta de uma. Uma num caráter mais de roteiro narrativo, ficcional no caso, sobre edição de roteiro. Existe um mundo ideal no qual você primeiro escreve, depois você vai ler e aí você edita? Ou você reedita enquanto você escreve? Eu tenho medo de editar e não acabar nunca. Alguém quer responder aí? Tem a coisa dos tratamentos, né? Assim, no roteiro ficcional, diferente do roteiro de documentário, que assim, no processo acho que é importante falar, né? Na mentoria que a gente deu, a gente acabou se aprofundando mais em roteiros ficcionais, né? Nesse processo que a gente fez aqui junto do festival. Aqui nós trouxemos os roteiros mais de documentário porque a gente não teve tanta oportunidade de trabalhar também, e também fala muito do nosso trabalho pessoal, né? A gente não teve oportunidade de trabalhar tanto essa viés desses roteiros na mentoria. Mas num processo de roteiro ficcional, às vezes os tratamentos eles são inúmeros, assim. Eu posso dizer sob uma perspectiva assim, de uma pessoa que já fez produção executiva dentro de um projeto de uma obra seriada, né? Em obras seriadas, normalmente, os tratamentos de roteiro, eles acontecem enquanto o projeto está acontecendo. Então, assim, existe, claro, um tratamento ali ideal, que normalmente é o que vai contar o arco da história, de fato, para que se comece, né, a produção, para que as pessoas utilizem aquilo como guia, para realmente fazer o andamento ali do processo de contratação da equipe de arte, que vai começar a olhar para o que a gente chama, né, no audiovisual, da quebra do roteiro, que é aquele processo que você vai quebrar o roteiro para entender quais são as características desse personagem, como que essa cena se
se colocam. Então, assim, não tem uma resposta certa para dizer qual é o tratamento final. Existe um tratamento que vai ser aquele primeiro que vai ser utilizado para dar o start no projeto e para realmente fazer a contratação de todas essas pessoas das equipes, né, e realmente começar o processo de pensar o dressing da cena, pensar os props que o personagem vai interagir, pensar a fotografia, pensar pós já do começo, porque, por exemplo, na produção executiva, o que a gente faz no roteiro é um processo que a gente chama de clearance, que é pegar tudo que está citado ali no roteiro, que pode dar um BO de você ser processado, por exemplo, ouvir um CD da Sandy. Então, tem um trabalho jurídico ali para poder ser feito, para saber se aquele termo pode ser utilizado dentro do procedimento ali daquela ficção. Mas dos projetos que eu acompanhei, assim, de todos, assim, o tratamento, às vezes, ele chega do roteiro no dia que a gente vai gravar. Assim, no dia seguinte, tem uma cena que precisa ser gravada e o roteiro, né, pelo menos eu posso falar de obras seriadas, eles utilizam cores, né? Não é mais assim... porque, às vezes, as pessoas acabam se confundindo na hora de receber mesmo e imprimir e colocar aquilo de maneira assim, prática mesmo, né? De jogar aquele roteiro para um aplicativo que é muito utilizado no mercado, que é o Movie Magic, né? Tanto para quem faz executiva quanto para quem faz assistência de direção, né? Que são os ADs ali que vão começar a coordenar como que as coisas vão acontecer no set, né? Então eles pegam esse roteiro, pegam a decupagem, pegam o plano de filmagem, né? E aí vão jogar para esse aplicativo. Então, assim, às vezes a versão do roteiro é trabalhada por cor. Tá? Hoje é o roteiro laranja, amanhã a gente recebe o verde, no dia seguinte é o dourado. E aí existe um trabalho um pouco menos inteiro, assim. Existe o roteiro completo, mas aí quando faz esses trabalhos pontuais, porque normalmente são coisas que vão ser percebidas ao longo da filmagem. Então, por exemplo, chegou o roteiro para a equipe de arte, a equipe de arte vai olhar e falar, olha, mas isso aqui não faz sentido. Aí volta pro roteirista. Aí o roteirista trabalha e ele vai falar, olha, gente, nessa versão, por exemplo, na versão 2.2, agora a gente tem uma versão laranja, que atende a 2.2, que modificou só esse trecho aqui. Ou seja, ele pegou uma arma e andou. Não, ele não pode pegar uma arma, então vamos mudar o objeto. Ele pegou uma faca e andou. Entende? Então, assim, é um trabalho que inclusive os roteiristas reclamam um pouco, agora dando uma militada, numa questão assim, financeira mesmo, sabe? Porque às vezes existe um acerto, né, do canal, ou isso assim, óbvio que pensando num projeto que você está sendo pago por um canal que te contrata, né? Não existe assim uma coisa que vá até o final do roteirista ser continuidade de pagamentos, né? Então foi uma percepção que os roteiristas tiveram do mercado, vivendo o próprio mercado. Agora num longa-metragem, uma coisa mais independente, né? Você acaba tendo que trabalhar junto com os recursos que vão aparecendo. Então assim, o roteiro ele é eu digo assim, da minha experiência trabalhando com audiovisual, que o roteiro ele sempre está passivo à mudança. De ficção. E de documentário também. Só que de documentário a gente já assume isso do início. Não sei se respondeu a sua pergunta. Mas ela tinha duas. Mas ela tinha duas, né? Você tinha duas. Ela fez uma só. Só talvez nem todo mundo esteja familiarizado com alguns termos, né? Tipo, o tratamento é a versão do roteiro. Então, você tá na primeira versão, você termina ela. Aí, a gente na sala de roteiro, a gente é muito privilegiado, porque a gente cria uma sala de roteiro pra gente discutir os roteiros. Então, manda pras pessoas, você escreve a primeira, manda pras pessoas, pede opinião, pega essas opiniões, pessoas de experiências distintas, e aí você escreve o segundo tratamento, e o terceiro, e o quarto, e aí você vai aprimorando até você chegar, tá, agora é isso, agora a gente consegue filmar, e aí tem esse processo aí. Mas às vezes durante o processo de criação a gente fica na dúvida, essa cena fica, essa cena sai, e aí às vezes a gente usa a técnica da escaleta, que é, sei lá, com post-it ou com algum aplicativo que você cria uma tabela e aí você põe as cenas ali, as sequências, e aí você pode
visualizar elas de cima, assim, ou com uma cartolina, onde você vai colando os pedaços de papel, e aí você consegue visualizar as cenas ali, nessa cena ele nasce, depois ele é adolescência, depois ele se apaixona, e depois ele vai pro exército, e depois ele não sei o que, aí depois ele se forma, e não sei o que, aí você vê, talvez ele não precisa se formar, ou talvez ele se apaixona depois de ir pro exército, e aí você vai... a escaleta também pode servir antes de você chegar no roteiro, primeiro tratamento, ou às vezes durante mesmo também, né? Às vezes você tá ali no segundo tratamento, você tem que voltar pra escaleta pra realocar as cenas, as sequências e tal. Só para pontuar que na mentoria que a gente deu, a gente pediu o argumento, né? Do argumento do roteiro, que seria... Gente, achei que ia cair um negócio aqui. Que seria o resumo, vamos dizer, né? Da história, né? O começo, meio e fim, né? E aí no documentário é um pouquinho diferente, mas também segue alguma lógica, que também é um documento interessante para que, por exemplo, se você vai concorrer a um edital ou vai vender essa ideia para alguém, o argumento é um documento que ele é menor, né, no sentido de número de páginas. Então você meio que conquista já a pessoa pelo argumento para ela depois ler o roteiro, porque imagina um roteiro assim... Lógico que a gente fala isso, mas depende muito do filme. Por exemplo, um filme de 15 minutos vai ter aí de 10 a 15 páginas de roteiro, né? Mais ou menos. Depende do que tem, né? Mas é mais ou menos, né? 1 minuto para cada página e tal. Mas o que você queria perguntar além disso? Qual que é a outra pergunta? A segunda pergunta era no caráter de documentários. A gente sabe que não dá para escrever um roteiro de um documentário, porque o documentário é vivo e ele vai acontecer. Mas como não perder a mão do que acontece ali? Como você pensa, vou gravar um documentário sobre a religião do terreiro e aí de repente as pessoas estão falando de coisas completamente aleatórias. Como você volta sem boicotar a experiência daquela pessoa de participar daquele documentário? Eu faço rapidinho e Tá. você complementa. Então, falando da experiência que a gente teve, a gente tinha umas perguntas chaves, né, da proposta. Então, assim, um exemplo, é que eu não vou lembrar de cabeça também, se você lembrar, me ajuda aí, Sandro. Como, por exemplo, né, como a escola de samba, ela auxilia o trabalho com esses idosos, como ela empodera esses idosos. Era uma pergunta chave. A gente vai conversando, vai cercando, falando de outras coisas. Inclusive, as outras coisas que ficaram de fora foram tão importantes quanto as que ficaram dentro do documentário. Mas a gente vai cercando até chegar nessa pergunta-chave, assim, né? A ideia é tentar... A gente colocou umas perguntas... por exemplo, sei lá, a presidente da escola, ela vai conduzir e costurar toda a linha narrativa, toda a timeline ali do documentário. Então, ela é uma pessoa que está acostumada a falar da entrevista e tal. Então, tinham perguntas que a gente falava, Cássia, a gente precisa contextualizar a ala das baianas. Então, você consegue falar rápido, assim, tipo, sem ficar e tal, senão, se deixar... Quando a gente foi fazer uma pré-entrevista com ela, a gente fez uma pergunta e ela falou durante 1h30. Então, assim... a gente falou, você consegue falar rápido, contextualizar o que é ela das baianas? Aí beleza, então é uma pessoa que está acostumada. Então a gente entendeu esse processo dela. A gente já tinha entrevistado ela antes, então sabia que ela é uma pessoa muito prolixa, que vai falar pra caramba. Então a gente já foi se precavendo na hora de entrevistar com ela em on mesmo, né? E as outras entrevistadas que a gente foi lá no terreiro, a gente foi explorar. Então o que viesse dali, a gente queria falar da escola de samba, de como foi criada a escola de samba, mas também eu, que não pertenço à religião, também sou muito curioso de conhecer. Então a gente foi de peito aberto, elas abriram as portas lá e foram apresentando o terreiro pra gente. Então é um lugar que tinha bastante não locações, né, mas enfim, lugares para se explorar. Então a gente foi falando, apresenta aqui pra gente como que funciona aqui. Aqui essa parte é de esquerda, essa parte não sei o quê. Então a gente foi sendo conduzido. Tem um trecho que ela fala que a matriarca da escola de samba é a... Esqueci. Como que é o nome? Natane, me ajuda. Esqueci mesmo. Mas é a Santa Bárbara, que é equivalente à Dama da Noite. Lembrei. Yansan, mas a matriarca da escola é a Dama da Noite. E, enfim, quando chegou nesse momento, aí sim, então a gente tem aqui esse contexto da escola. Então, a gente passou quase o dia inteiro. Esse momento foi a tardezinha que a gente conseguiu. Então,
puta, nesse momento a gente vai conseguir tirar essas questões para ela falar da escola de samba. Até lá a gente ficou o dia inteiro explorando outras coisas, assim. Eu acho que o documentário tem os dois roteiros, né? O roteiro de proposta, que você coloca o que você quer buscar, e o roteiro que eu falo esse nome, que eu sei que não é um termo técnico, de colheita, né? O que você conseguiu colher de entrevista, de imagens e tal, e você vai fazer um segundo momento que é decupar o que você tem de material. Pelo menos foi assim que a gente trabalhou, né? Então, o que a gente tem de entrevista, o que a gente tem de outras imagens para complementar. Eu acho que essa pergunta é muito interessante, porque assim, eu acho que ela depende muito de quem está realizando o filme, né? Acho que não tem uma resposta assim única, mas o que eu acho, tá? O que eu acho é que a gente tem que, no documentário, mais do que a ficção, na ficção também tem isso, mas no documentário mais, eu acho que é um processo um pouco de desapego. Sabe assim, desapego. Por quê? Às vezes você vai documentar uma realidade que não é a sua. Às vezes vai ser a sua mesmo, às vezes não. Então, no caso do Edson com o Sandro, foram documentar algo que não fazia parte ali da vivência, da experiência deles, né? E aí eu acho que se a gente vai... a gente gosta de falar, né, que o documentário ele tem que partir de uma pergunta. Então, se a gente vai já com a resposta da pergunta, a gente não se abre para coisas que possam acontecer. Não que algumas ficções também não se abram, mas eu acho que até pelo próprio processo de realização, pelo custo, né? Enfim, pelo orçamento e tal, é um pouco mais difícil a ficção fazer isso, porque envolve, né, outras coisas aí, né? O documentário, ele pode ser feito com equipes muito reduzidas, né? Então, aqui está um exemplo bem claro, vocês fizeram vocês dois só, né? Enfim, tudo bem, é um curta-metragem e tal, mas tem longas que são feitos por 5, 6 pessoas. Então, assim, de documentário. Então, é muito diferente uma ficção, ainda mais, por exemplo, uma ficção seriada mais diferente ainda, né? É outro tamanho de equipe e tal. E eu acho que quanto menor a equipe, aí é uma percepção minha, mais fácil de desapegar melhor é. E as pessoas, acho que conseguem se sentir mais parte do processo criativo. Vou dar um exemplo do que está acontecendo agora. Né, calor do momento. A gente tá finalizando o filme que eu comentei, e o filme no começo ele tinha uma ideia ali, né? Então tinha uma ideia, a gente ganhou um edital, né? O Matheus foi o proponente, ganhou o edital do VAI, que é um edital do município, né? Enfim. E aí tinha uma ideia, ele tinha umas perguntas. Só que a gente não tinha muito claro qual que era o tema do filme, assim, nossa, não, vai ser sobre isso aqui somente. E aí a gente foi entendendo, né, ao longo do processo, que tinham, né, 2 temas ali, grandes temas que estavam perpassando ali aquelas pessoas, que são todas pessoas LGBTs. E aí a gente entendeu que o tema, né, família e arte eram 2 coisas que estavam ali pulsando, mas não era uma coisa que a gente tinha ideia antes, né? Então acho que teve uma abertura, né? Então teve um desapego, digamos, da ideia inicial para entender o que aqueles universos poderiam contar e trazer. E aí a gente também usou depois não vou dar muito spoiler, mas a gente usou um recurso também dos personagens, enfim, da gente conseguir umas imagens que fossem mais íntimas dos personagens, entendeu? Que a gente não conseguiria, talvez, se a gente fosse se contentar só com as diárias de filmagem nossas, com a câmera, estrutura, luz, não sei o que lá, tá. Então também teve um desapego no sentido técnico também, porque essas novas imagens que a gente conseguiu não são as imagens, talvez, né, mais tecnicamente perfeitas, né, mas são, acho que as imagens muito genuínas, né, muito ali orgânicas daquelas pessoas, né, e que dão talvez uma outra camada para o filme. Então, eu acho que isso tem a ver com ética também, né? Então, você estar aberta para o que possa acontecer, lógico, né? Desde que também não dá para ser uma coisa que é totalmente fora, porque aí é outro projeto, é outra coisa. Mas eu acho que estar aberto para... Tem um exemplo muito legal do Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, né? Que ganhou o edital, era uma outra coisa. Mas os realizadores entenderam ali que o filme ia ser aquilo que foi. E o filme mesmo do edital, né, não é tão famoso quanto o Viagem que eles fizeram.
o que era para entregar para o edital e o Viagem porque preciso, volto porque te amo. Acho que é isso, acho que a Isa quer falar também. Não tem muito... É o que eles disseram, você não pode ficar muito apegado. Porque seja um curta-metragem, um longa-metragem, numa obra seriada. Por exemplo, eu posso dar um exemplo. Eu fiz uma obra seriada recentemente que era um documentário que, claro, que para obras seriadas que vai envolver um aporte, né, digamos assim, de dinheiro que vem de uma instituição financiadora, busca-se ter uma pesquisa prévia. Então, normalmente, o que se faz é um pré-roteiro do que se busca trazer no roteiro. Então, normalmente, é uma proposta de pesquisa ali que vai explicar mais ou menos como as coisas acontecem. Então, vai falar, os dois personagens, né, que nós buscamos entrevistar, eles vão para o tablado, que seria um palco, assim. E aí, nesse tablado, eles vão começar a falar sobre o processo que nós buscamos investigar. E aí, normalmente, faço uma pesquisa prévia de cada personagem para entender se existe uma história ali que pode ser explorada. Mas não dá para você ir com esse apego, assim. Porque, por exemplo, ainda fazendo essa proposta, teve um personagem que nós chegamos a gravar nessa obra, que quando a gente chegou lá para gravar mesmo, ou seja, a gente atravessou o país, a gente foi para Tocantins gravar. E quando a gente chegou em Tocantins para gravar tudo que a gente buscava saber ali, a gente teve que lidar com chuva, com um espaço que não estava muito bem alocado, um outro rapaz que desistiu de participar do filme na hora H. Então, assim, a gente teve que trabalhar com o que é real. Então, assim, existe uma percepção que você tem ali do que você busca, só que precisa-se também de uma percepção do diretor e da pessoa realizadora ali que concebe a obra seriada ou a obra documental, de também conseguir trabalhar com o que é real. E o que é dado ali, conseguir trabalhar, como que eu posso dizer? A dialética do que vai poder ser trazido e o discurso mesmo que tem que se trazer para dentro da imagem, né? E som que vai reverberar como filme. Então, meio que desapega. Essa é a palavra, eu acho. Eu acho que esse desapego também tem a ver com... às vezes desapegar até de coisas que a gente já filmou também. Que depois, na hora ali da pós-produção, a gente vai ver, putz, aquilo não tá encaixando. Aquela fala, aquela entrevista, ou aquele take que, nossa, ficou lindo, mas não. Tipo, o filme virou outra coisa. E aí você tem que desapegar, você tem que falar assim... E aí é pensar na coesão do filme. Eu acho que o documentário também é um exercício de coesão, né? Tipo, de você achar uma coesão. O que esse filme tá... O que é esse filme, né? E aí é isso, você tá aberto, porque não é aquele filme lá que você tava pensando. É outra coisa, aquele negócio que você achou que ia ser o ápice do filme, você filmou e aí ficou bonito, mas não tá ornando. Derruba o personagem. Às vezes é isso também. Enfim... tem duas pessoas que levantaram a mão essa hora. Gente, só tem tempo para mais uma última pergunta, tá, gente? Quem que foi que levantou a mão? Estou aqui de Vicão, estou participando da palestra de você, como estudioso aqui. Eu deixo de fazer a pergunta para a Isabela, né? Isso. Ela está no meio ali. Eu? Ou ela? A Joyce. Joyce, você disse aí documentário de impacto. Só de curiosidade, né, de dados. O que quer dizer documentário de impacto? Ótimo. Na verdade, filmes de impacto, né? Filmes de impacto social, que tratam de temas relevantes, né, que tem alguma coisa para contribuir. Basicamente isso. Vamos à última, então, que a Joyce conseguiu ser. Quem foi que levantou a mão? Pode falar. Mas ele foi concluído já durante o ano contando essas histórias, né? Então, a gente foi meio que montando esse cenário, assim, para falar sobre o envelhecimento negro, que era a nossa ideia mesmo
que era a ideia da cultura negra, né, do edital, e era também impactar a escola e a comunidade com aquela referência, né, então que ele não fosse só um produto que a gente entregasse no final, mas que ele também tivesse um resultado para a comunidade depois, né, assim como vocês estão utilizando aí. É isso, né, gente? Muito obrigada a todos vocês, todos, todas, todes que estão aqui. Obrigada por terem perguntado. Perguntaram um pouco. Na próxima a gente cobra que vocês perguntem mais, porque o pessoal gosta de falar. Eles ficam nervosos no começo, mas eu sei, eu conheço todos eles, viu? É isso, gente. Até a próxima. Sigam a gente nas redes. Desçam pra cá assim, ó, pra todo mundo.